Fala galera, meu nome é Luiz Henrique, também podem me chamar de SharesBet. Sou um apostador há mais de 5 anos, trabalhei como broker, fiz broker de apostas e agora estou lançando meu novo canal aqui no YouTube. Vou lançar minhas melhores análises todos os dias e hoje vou lançar as melhores análises para essa quarta-feira. Lembrando, é um dia com bastante jogo, então a gente vai caçar só aquelas apostas que são realmente boas, que realmente têm valor, porque se você for vendo, toda aposta que você for boa, você vai estar lá com 10, 20 apostas, e se for um dia da bad run, não vai ser muito bom, não é bom para a saúde da nossa banca, fazer tantas apostas, volumar tanto, então vamos apenas nos concentrar nas melhores apostas hoje. Começando pelo jogo do Fluminense contra o Palmeiras. O Fluminense chega sem o John Arias. Acho que o Fluminense vai manter uma base bastante defensiva, vem jogando com 3 zagueiros, o que está dando certo para o Fluminense. Jogou assim no Mundial de Clubes e foi longe, então pode não ser diferente aqui, tem que esperar a escalação. Mas nesse sentido eu gosto do menos de 9,5 chutes ao gol. A odd agora está em torno de 1,66, mas se você for olhar os últimos 10 jogos do Fluminense, a média do Fluminense é de 8 chutes ao gol por jogo. Só que essa média só foi ultrapassada no jogo do Sport e no jogo do Cruzeiro. Todos os outros jogos tiveram menos de 10 chutes ao gol. Já pela parte do Palmeiras, o Palmeiras tem uma média de chute ao gol de 6,2, onde essa média foi superada em 4 jogos, mas a linha que a gente quer apostar, que é o menos de 10 chutes ao gol, todas as últimas 9 partidas do Palmeiras bateu essa linha. Então tenho bastante confiança nessa linha. Outra aposta que pode ser boa também é o menos de 2,5 gols. Se sair um gol cedo e você pegar lá o menos de 13 gols asiáticos, pode ser uma boa aposta também. E nos cartões amarelos, o árbitro da partida é o Abel Abate. Desculpa, é o Ramon Abate Abel. Então ele tem uma média de cartões por partida de 5, a linha de cartões para essa partida está em 5,5. O Palmeiras cumpre bem esse menos de 5,5 cartões amarelos, mas eu acho que está bem ajustado, então vamos ficar só no menos de 9,5 chutes ao gol mesmo. Agora falando sobre o jogo do Ceará contra o Mirassol. Ceará chega como favorito para essa partida, joga em casa, está com odds de 2,14. E se você for ver os últimos 10 jogos, o Ceará conseguiu ganhar apenas em 3. Não tem tido um campeonato brasileiro consistente. É o que se espera do Ceará. Não é o Ceará está em 11º, então é uma boa posição para o Ceará. Já o Mirassol tem feito um campeonato brasileiro surpreendente. Esperava que o Mirassol caísse, só que tem feito uma das melhores campanhas desse brasileiro. Tem jogado muito bem, é muito bem treinado o time do Mirassol. E nas últimas 10 partidas só perdeu uma. Então, o meu palpite para esse jogo é o Mirassol ou um empate. Não tem muito erro. A odd está entre 1,68 e 1,66. Então, eu gosto bastante dessa. Dá também para você olhar para uma finalização ali, já que o Ceará possui apenas 21 finalizações por jogo. Só que o Mirassol sobe muito a média, principalmente nos seus primeiros jogos. Mas se você for olhar, tomar como base os últimos 5 jogos, essa média cai bastante para 21,5. Então, se você conseguir um menos de 24,5, pode ser bom. Um under chute ao gol também, mas aí tem que ver, talvez, se for... Agora deve estar menos 8,5 chutes ao gol. Essa linha bateu das últimas 5 partidas do Ceará, bateu em 4. Já pelo aporte de Mirassol, das últimas 4 partidas, bateu em 3. Mas vamos nos concentrar no que tem mais a ver. E o que tem mais a ver para mim é o Mirassol ou empate. Já no jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, o Corinthians chega em crise, muito escândalo no time. O Dorival tá perdendo o elenco. Memphis Depay saiu depois do primeiro tempo, nem retornou ao banco. Então acredito que mesmo jogando em casa, o Corinthians, o favoritismo é mesmo para o Cruzeiro. Para mim, tende a ganhar essa partida, até pelo momento. O Cruzeiro tem praticado um dos melhores futebol do Brasil, se não o melhor, junto com o do Flamengo. Então, esse jogo, eu gosto do mais de 1,5 impedimentos do Corinthians. É uma boa, tem várias casas essa aposta. Mas o meu palpite para esse jogo é ao menos de 27,5 finalizações. O Corinthians tem tido bastantes problemas ofensivos.
O Yuri Alberto tá lesionado, então o Corinthians carece de um centroavante. Guinegão tem jogando, tem sido titular, tem jogando no segundo tempo, mas não é aquilo que o Corinthians precisa. Então, isso se reflete nas últimas 5 partidas do Corinthians, que finaliza muito pouco. E essa linha bateu nas últimas 5 partidas do jogo do Corinthians. Para mim, esse jogo vai ser um jogo bastante duro, não vai ser um jogo fácil para o Cruzeiro. Eu acho que o Dorival vai tentar povoar o meio-campo e travar esse jogo. Já pela parte do Cruzeiro, essa linha bateu pouco até. Eu acho que esse jogo é mais situacional mesmo. O jogo do Fluminense foi um jogo bastante atípico, onde o Cruzeiro conseguiu fazer seus gols cedo e daquilo que se mostrava a partida, o Fluminense tinha que pressionar a despedida do John Arias. Outra linha que pode ser boa também para essa partida é os escanteios do Corinthians. Já que o Corinthians tende a sair perdendo essa partida e jogando com a torcida pode gerar mais escanteios, é uma partida bastante difícil de se apostar. Mas eu acho que a melhor aposta para esse jogo é o menos de 27,5 finalizações. Então vamos para o jogo do Santos contra o Internacional. O Santos é favorito para essa partida, joga em casa. E o Internacional está com uma odd bastante boa em 3x, proporcionando até um Internacional empate. E eu acho que esse é o melhor palpite para esse jogo. Mesmo que o Internacional não tenha tido um bom campeonato brasileiro, eu acho que é mais time que o Santos. O Santos fez uma partida desastrosa contra o Mirassol, tomou 3-0. E contra o Flamengo ganhou, mas ganhou meio que na estrela do Neymar no final do jogo. O Flamengo, obviamente, jogou melhor, mas o Santos, futebol é futebol, e o Santos conseguiu aproveitar o melhor momento lá, o Neymar fez o gol, e é isso. Então, para essa partida, eu vou olhar mais para o Internacional empate. Uma das chute ao gol aqui não gosta porque a defesa do Santos é bastante precária. O goleiro Brazão aparece bastante, faz muito milagre. Então, não acho uma boa para esse jogo. Já em cartões amarelos, o Internacional é um time bastante under cartão e o Santos é um time que, nas suas partidas, tem bastante cartões. Então, tem que olhar o árbitro. E o árbitro para essa partida é o Paulo Torresini, que é um árbitro que dá bastante cartões amarelos, tem uma média de 6 cartões por jogo. Então, qualquer coisa que seja nesse sentido de cartões, teria que ser no over cartão. Se fossem dois times que fosse over cartão, seria uma boa aposta no over cartão. Mas como o Internacional é um time que tem uma média bastante baixa de cartões, eu prefiro não fazer nada nesse mercado. Já no jogo do Bragantino contra o Flamengo, o Bragantino perdeu para o Vitória, vem de uma recente derrota contra o Vitória, jogando fora de casa, e o Flamengo ganhou o clássico do Fla-Flu. Só que o meu palpite para essa partida é mais o undershoot. Acho que o Flamengo está tendo um estilo bastante defensivo. Assim, não tão defensivo porque ele propõe muito jogo, mas ele controla muito o jogo, o que gera poucas finalizações para o time adversário. Então, algo a se fazer nessa partida é nesse sentido. Você vê o Flamengo tem uma média baixíssima de finalizações, possuindo 20 nas últimas 5 partidas. Consequentemente, também, numa das chute ao gol, também tem tido uma média baixa de chute ao gol, mas acho que o melhor mesmo para essa partida é o under finalização. Se você for olhar o recente, olhar na perspectiva de casa e fora, ainda assim o Flamengo mantém uma baixa média de finalizações, continua em 20. Então acho que essa é a melhor aposta para esse jogo. Já no jogo do Vitória contra o Sport, o Vitória vem jogando melhor nas suas últimas 5 partidas. Conseguiu resultados muito bons, ainda mais depois de uma queda de técnico. O Vitória perdeu uma partida contra o Internacional, mas foi uma partida que talvez até não deveria ter perdido. Levou um gol aos 90 e a proposta do Vitória era levar o empate para casa, pontuar e ia conseguir. E tem conseguido contra o Botafogo, conseguiu contra o Cruzeiro e contra o Corinthians em casa. E quando jogou dentro de casa, conseguiu manter sua vitória. Fez um gol, fechou a casinha e é isso. E é isso que tem sido vitória. É essa
a luta do Vitória contra o rebaixamento e vai enfrentar o Sport Recife, que até agora não conseguiu ganhar nenhuma partida. E enfrentar o Vitória no Barradão vai ser bastante difícil, ainda mais que a moral do Vitória está bem melhor do que a do Sport Recife. Jogou até bem contra o Botafogo dentro de casa e tomou um gol nos últimos minutos. Então, acho que o menos 0,25 para o Vitória é uma boa para essa partida. Tem uma proteção caso empate. Você tem metade da sua aposta devolvida. Vamos olhar para os gols também. Se você observar, o Vitória tem tido uma campanha defensiva muito boa. Se olhar, depois da chegada do Carille, o Carille conseguiu arrumar a defesa. E nas últimas partidas, nenhum desses times teve mais de 3 gols. Isso se deve bastante também porque a produção ofensiva do Sport é bastante baixa. O meu palpite para esse jogo vai mais no sentido de menos de 9,5 de menos de 9,5 chutes ao gol. Nos últimos 5 jogos do Vitória, essa linha bateu em todas as partidas. Já pelo Sport Recife, nos seus últimos 4 jogos, essa linha só não bateu contra o Botafogo, onde teve uma produção de chutes ao gol muito forte dentro de casa. Mas contra o Vitória vai ser um jogo diferente. Então acredito que o melhor palpite para essa partida é o menos de 9,5 chutes ao gol. Então é isso. Se você chegou até aqui, deixa o like. Se gostou dos palpites, o grupo do meu Telegram vai estar na descrição. E lá é um grupo gratuito, onde eu envio os meus melhores palpites para os jogos quase que diariamente. Quando tem um palpite bom, vai estar lá. E comenta aí qual o seu palpite para essa partida. E até o próximo vídeo.